igreja como um todo, quando a gente olha para Jesus, a gente usa a expressão verbo, né? O verbo se fez carne. O que significa isso? Então, significam muitas coisas. Há uma série de significados por trás dessa expressão verbo, não é? Verbo é a tradução latina, né? A língua latina é muito posterior às línguas bíblicas anteriores, né? O grego, em primeiro lugar, depois o hebraico. Embora o hebraico fosse usado já pelo povo de Deus, Certo. né? Mas os escritos mais antigos e originais foram em grego. No grego se diz logos, e depois, né, na Vulgata, São Jerônimo traduziu logos por verbo. Veja, lá em Deus, né, na Trindade, Deus tem um entendimento, existe um saber em Deus. Existe um conhecer de Deus, para parafrasear aqui Paulo em Romanos 8, o conhecer de Deus. Um conhecer que é eterno, é profundo. Agora veja, em Deus, tudo é Ele mesmo, diz a teologia. Ou seja, Deus é um ser tão puro, puro no sentido de simples, que tudo nele é Ele mesmo. Então, o saber de Deus. Veja, em mim, o saber é uma faculdade, né? É um processo cerebral, mental, mas em Deus não. O saber de Deus, Deus é tão simples, tão puro, é um ser espiritual tão puro que tudo nele é Ele mesmo. O saber de Deus é Deus, portanto, pessoa. Então, o saber de Deus, o conhecer de Deus é uma pessoa, é a segunda. Porque se há um conhecimento, há alguém que conhece. Então este alguém é o Pai. E o conhecer é o Filho. Entende? Então é assim que a gente chama em teologia de trindade imanente. Quando a gente analisa as pessoas da trindade nela mesma. Agora, essas pessoas, em relação à obra criada, elas atuam de determinada forma. Então lá no Gênesis nós vemos a narração que diz, e Deus disse, faça-se, veja, faça-se é um verbo no imperativo, um verbo. Faça-se a luz, e a luz se fez. Então, com o que Deus cria? Deus cria com a força da sua palavra. E veja, repito, tudo em Deus é Deus mesmo. A palavra em Deus é uma pessoa. A segunda, porque se há uma palavra, há alguém que profere a palavra. Então, o alguém que profere, né, nós chamamos o Pai de a pessoa fontal na Trindade. É sempre a primeira pessoa, é o sujeito. Se alguém fala, então este é o Pai. E o que é dito é o Filho. Faça-se. Então, este verbo contido no Gênesis, que traz as coisas à existência, é o Filho. O Filho eterno. Faça-se. Agora veja que há um deslocamento, vamos assim dizer, né? É uma analogia do Pai para lá, né? Para que a coisa se torne algo que não Deus. Deus aqui está e lá está o nada. Ou seja, para que o nada deixe de ser nada e se torne algo, né? Para que o ser esteja ali, há um deslocamento. O verbo dito e o verbo é comunicado. Faça-se. Veja que é um sopro que comunica o verbo da sua fonte ao nada ou ao caos, para que aquilo se torne cosmos, se torne ordem. O verbo é o Filho e o fôlego que transporta o verbo do Pai para lá é o Espírito. Faça-se, veja, é uma figura de linguagem para expressar a obra criada. Então esse é o verbo, a palavra que sai da boca de Deus, não é? Antes de mais nada, o saber de Deus. No ser humano não é assim? Antes de eu dizer algo, eu penso esse algo. Ele surge dentro de mim, e porque surge dentro de mim, sai de mim e vai para lá. Então, em Deus, tudo é Ele mesmo. O saber de Deus e o falar, a palavra que sai da boca de Deus é uma pessoa divina, o Filho. Muito bem. Todas as coisas, então, segundo o Gênesis, foram feitas, né, a partir de uma palavra, de uma ordem dada. Portanto, elas têm esta palavra. Palavra em grego se diz logos. Se todas as coisas surgiram produzidas pela palavra, pelo logos,
então as coisas têm logos. Vou usar outra comparação, né? Se eu faço algo com as minhas mãos, né? Um vaso a partir do barro, é impossível que no barro não estejam as marcas do meu dedo, as minhas impressões digitais, as marcas da minha mão. Então veja que a obra, ela carrega consigo marcas do seu autor. A obra criada, toda a criação carrega, portanto, marcas do seu autor. Marcas do Logos. E, de fato, é assim que nós definimos as coisas que existem. Nós dizemos que tudo que existe possui uma lógica. Talvez essa palavra, lógica, seja a palavra no português mais próxima dessa palavra grega, logos. Veja que até as consoantes são as mesmas, né? Logos, lógica, quase as mesmas. Logos é justamente isso, é a lógica que há em tudo. Repare que tudo tem lógica, não é? A natureza tem uma lógica, foi pensada, foi arquitetada. O corpo humano, quem nunca se deslumbrou com a beleza, a arquitetura, a engenharia que está por trás de tudo que existe, como tudo é harmônico, como tudo tem uma razão de ser, uma beleza, como tudo se engendra perfeitamente, né? O surgimento da vida na concepção, os órgãos dos nossos sistemas digestivo, reprodutivo, circulatório. Quem é capaz de questionar que há uma lógica, não é? Há uma lógica muito perfeita, uma inteligência em tudo que há. No microcosmos, desde uma célula, um átomo, até o macrocosmos, os planetas, os astros. Repare que tudo tem lógica, mas nós não pegamos a lógica, nós capturamos lógicas no plural. Então a lógica da vida natural, bios, que é outra palavra grega, biologos, né? A lógica da vida, da onde vem a biologia. A lógica da mente humana, né? Da alma humana, psique, logos, psicologia. Então você tem várias ciências que nada mais são do que diversas capturas de lógicas. Mas a grande lógica que está por trás de tudo, essa ninguém pega. Por quê? É uma pessoa. É uma pessoa. Então quando São João diz no capítulo 1 do seu evangelho que o logos, né? No princípio, diz lá, né? Arché, a palavra arché, que era muito cara aos filósofos, porque a filosofia, ela buscava compreender o princípio de tudo. Ora, o que é que está no princípio de tudo? A lógica. Tudo no princípio tem uma lógica. Por isso ele conjuga as duas palavras no primeiríssimo versículo, né? No princípio era o verbo, né? Arché logos. E o verbo estava em Deus, estava com Deus, ou seja, o princípio de tudo é a lógica, e por isso as coisas têm lógicas. Pois bem, a lógica, ou o logos, se fez carne. Jesus é a lógica a partir da qual Deus criou tudo o que existe. Paulo traduz bem isso, diácono, lá em Romanos, no capítulo 8, quando ele diz assim, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Entenda assim, alguns autores cristãos diziam que o Filho eterno, Jesus, é o Logos, porque enquanto Deus criava as coisas, era a partir de Cristo que ele criava. Entende? Todas as coisas têm tamanho, peso, forma, altura, proporção, enfim, isso é a lógica das coisas. Então, se Deus, né, o Deus eterno, Criador, tivesse, né, outra comparação que eu vou fazer, porque toda vez que nós falamos de atributos divinos, nós precisamos usar, né, alegoria, comparação. Se Deus, ao criar as coisas, precisasse de régua, prumo, esquadro, enfim, a régua, o prumo de Deus é o Filho. Ele, o Filho eterno, é o parâmetro de todas as coisas que existem. Ele fez todas as coisas pensando no seu Filho e a partir do seu Filho, inclusive o ser humano. O ser humano é imagem e semelhança deste Filho. E justamente porque quando o pecado entrou no mundo, Deus decidiu vir. E qual pessoa divina veio?
o Filho. Não foi o Pai que se encarnou e nem o Espírito, foi o Filho. Por quê? Porque é a carta aos Hebreus que meio que traduz isso. Pegue lá depois Hebreus 4 e Hebreus 5, né? A carta aos Hebreus meio que retrata um diálogo na eternidade, onde o Filho diz: Pai, dá-me um corpo. Ele quer um corpo. É como se ele dissesse: se tudo foi feito por mim, a partir de mim, então tudo me pertence. Todas as coisas que existem são presente, vamos assim dizer, presente do Pai para o Filho, porque ama o Filho eternamente no Espírito. Então tudo que existe foi feito por Ele e para Ele. É como se o Filho eterno de Deus dissesse lá na eternidade: dá-me um corpo e eu vou buscar de volta o que é meu, porque é meu. O ser humano é meu, foi feito por mim, para mim, a partir de mim. E se a mim pertence, eu vou buscar de volta das mãos do pecado, das mãos do diabo. E toda a lógica, né, novamente, da redenção gira em torno disso. O Filho veio buscar o que é seu, veio resgatar o que é seu. Que belo, que profundo, que maravilha. A gente tem uma citação de São Leão Magno, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Vamos colocar na tela, por favor, diretor, para a gente dar uma olhada e ver a colaboração dele. São Leão Magno disse assim: Caríssimos, tendo-se, pois, cumprido os tempos pré-ordenados para a redenção dos homens, Jesus Cristo, Filho de Deus, penetrou nessa parte inferior do mundo, descendo da morada celeste, sem deixar a glória do Pai, vindo ao mundo de modo novo e por um novo nascimento. Modo novo, porque invisível por natureza, tornou-se visível em nossa natureza. Incompreensível, quis ser compreendido. Ele, anterior ao tempo, começou a estar no tempo, Senhor do universo, tomou a condição de servo, velando o brilho de sua majestade. Foi São Leão Magno que disse isso. E tem uma outra citação de São Leão Magno, curtinha, que já para passar a palavra para o senhor. São Leão Magno disse o seguinte: é menos surpreendente ver o homem elevar-se até o divino do que Deus abaixar-se até o humano. Também foi ele que disse. Quer dizer, uma boa parte da humanidade que, apesar de 2000 anos depois, aí não entendeu bem o que aconteceu nesse episódio. Exato. E o Natal é um bom momento para relembrar isso, padre? Perfeito. O Natal, essas grandes solenidades do Senhor, né, sobretudo Natal e Páscoa, né, cada uma tem a sua função. Mas elas são o grande divisor de águas entre o que de fato é o cristianismo em relação a todo o resto. Veja, se Jesus é exatamente isso que ele diz que é, então isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então tudo que não é cristianismo está errado. Entendeu? Ou o cristianismo está muito errado, ou se ele estiver certo, todo o resto está muito errado. Porque nós estamos falando aqui do Deus onipotente, criador, uno, eterno, este Deus que é crido por todos os credos da face da terra. Não há uma religião humana ou pretensamente revelada que não creia na existência de um Deus supremo. Até as religiões politeístas antigas, né, pagãs, etc., acreditavam que, embora houvesse a existência de panteões de deuses, né, de divindades, etc., mesmo estes deuses seriam inferiores a um Deus superior. Né? A um Deus superior que está inacessível à humanidade. É justamente da vinda deste Deus ao mundo que nós estamos falando. E se ele veio ao mundo, então tudo o que não é ele, todo culto que não a ele, tudo que foi dito e ensinado, que diverge do que ele disse e ensinou, está errado, porque, veja, se todas as coisas têm lógica, e todas as religiões, filosofias, né, ideologias, teorias de conhecimento, nada mais era do que tentativas de dar respostas verazes, verdadeiras para a existência. Ora, e se o autor da existência vier e falar, então ele é a resposta que toda a filosofia procurava, que todas as teorias do conhecimento procuravam, que todas as ideologias pretendiam oferecer.